Tá sem som, né, Helder? Só um minutinho. Ok, Fala assim. agora tá bom, né? Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos à leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, versículos 2 e 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Quanto a seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, essa leitura de hoje nos fala sobre a mediunidade, né? E sobre a eclosão, né, dessa mediunidade a partir do dia de Pentecostes, onde, através de Deus, através de Jesus, foi iniciado esse processo maravilhoso que atravessa esses milênios da mediunidade que está sendo derramada até os dias atuais, em todos os cantos do orbe, por misericórdia do Pai, para com todos os homens, para com todas as criaturas. E através desses dons sagrados conferidos a toda a humanidade, que Deus revela à humanidade os segredos do mundo espiritual. E aqueles que têm olhos para ver, que vejam, os que têm ouvidos, que ouçam, e os que querem e buscam estas visões, que vejam. E é através deste mandato sagrado que há uma conexão maior dos homens para com Deus, com Jesus, e esses emissários que pululam em todos os cantos do orbe, nas duas dimensões, trazendo essas informações valiosas que dão a certeza àqueles que buscam que não existe a morte, que é simplesmente uma passagem. E mesmo nos dias de hoje, através das mediunidades ostensivas, muitos ainda desacreditam
dessas coisas espirituais que estão claras e cristalinas. Cabe, através da mediunidade, a busca constante de aperfeiçoamento das virtudes, e quanto maiores o esforço de aperfeiçoamento dessas virtudes, maior será o contato mais claro, ostensivo com o mundo espiritual. E isto está diretamente ligado à vibração individual de cada um. À medida do esforço, da disciplina, da resignação, aumenta-se consideravelmente a vibração individual, aumentando o alcance e melhorando sensivelmente a clareza e o entendimento desses nossos valorosos médiuns que procuram, através de suas limitações, das críticas que são alvo todos os dias do seu existir, aperfeiçoar de acordo com os seus espíritos ainda endividados, seguir o caminho que lhes é mostrado desses valorosos espíritos. E na medida de sua evolução, lutam constantemente com suas sombras interiores para que haja uma maior sintonia com o mundo espiritual. E é através desse esforço, da disciplina, da resignação, que conquistam a simpatia dos bons espíritos que vêm em seu socorro, abrindo os caminhos, tirando os empecilhos, afastando as sombras, para que haja o crescimento, para que haja um maior aproveitamento desses dons derramados pelo Pai a todos aqueles irmãos de boa vontade. Não existe privilégios em relação à mediunidade, todos a possuem em maior ou menor grau. Cabe, sim, a cada um o devido esforço para que haja esta conexão maior com o mundo espiritual. E isso está diretamente ligado a este processo evolutivo da criatura, no sentido de aperfeiçoar os seus conhecimentos, a dedicação à tarefa apresentada, e cada um sente dentro de si esta necessidade. Nos dias de hoje, através desses 2 milênios, o homem já tem condições e tem clareza para este entendimento, mas ainda no interior de cada um há uma profunda batalha entre a sombra e a luz. E esta luz tênue que aqueles abnegados começam a cultivar dentro de si, ainda sofre reveses de todos os matizes, no sentido do impedimento dessas faculdades sagradas, no sentido de se religarem com o Pai, no sentido desta aproximação com as coisas do mundo superior. E muitos ainda oscilam, e muitos caem, e muitos ainda abandonam a tarefa. Peçamos aos bons espíritos
e nos guie e nos fortaleçam neste propósito. Peçamos que seja dado a cada um de nós a força de vontade necessária para que mantenhamos a rota de nossos espíritos e para que mantenhamos esta rota, há necessidade constante da disciplina, da resignação, do sacrifício inerente a estas tarefas assumidas e exige do aprendiz renunciar a estas ilusões proporcionadas pelo mundo no qual se encontra encarnado. A renúncia e o afastamento desses irmãos ainda que teimam em cultivar essas ilusões, frutos de milênios de descaminhos, de dores que foram cristalizadas ao longo dos milênios e que exige do bom aprendiz um esforço redobrado no sentido de descristalizar estas sombras, estes cascões astrais, para que haja um livre trânsito da luz no interior de cada aprendiz. E que Deus abençoe os nossos esforços e que Jesus nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.